outro está falando em grego, outro está falando em outra língua. Isso é poder de Deus, irmão. É assim que Deus age. E o mover do Espírito Santo começou a acontecer. E o Pedro foi cheio do Espírito Santo e disse assim: varões galileus, homens e mulheres, vocês estão ouvindo esses homens, eles foram cheios do Espírito Santo. Aconteceu o que o profeta Joel falou que aconteceria, que Deus derramaria sobre toda a carne o seu espírito. Outrora o homem não tinha esse privilégio, mas nós, da dispensação do Espírito Santo, temos o privilégio de sermos o tabernáculo de Deus na terra. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Que coisa gloriosa! Deus, ele habita em você. Deus tem adornado você de dons e talentos e feito de você um atalaia nessa terra. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando sobre esses dons, porque o apóstolo Paulo também foi impactado com essa presença dos dons do Espírito Santo, com o toque do Espírito Santo, e ele cheio de Deus, ele diz que no versículo 4 de 1 Coríntios capítulo 12, que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E ali ele vai enumerando, e há diversidade de ministérios. E ele vai falar que um foi chamado pelo Espírito para ter o dom da fé, o outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e outros, operação de maravilhas, irmão, e o outro, profecias, o outro, dom de discernir os espíritos, e a outra, variedade de língua, e a outra, interpretação das línguas, mas é o mesmo Espírito, ele disse assim, é o mesmo Espírito, é o que opera tudo em todos esses, e particularmente como ele quer, com cada um. Cada um tem um dom específico, mas eu louvo a Deus que nós somos partes integrantes de um corpo, de um grande corpo, que cada membro tem a sua funcionalidade. Cada pedacinho do teu organismo que sustenta o teu corpo tem um porquê existir. E assim você tem o porquê estar fazendo parte desse corpo. Valoriza aquilo que Deus te deu, porque Deus está adornando você para ser alguma coisa, algo importante para o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está trabalhando com a juventude aqui, aí eu costumo sempre botar um sloganzinho lá, quando eu vou chamar os jovens para ir para a escola dominical, para o evangelismo, para algum trabalho, para algum culto específico, aí eu boto assim, pelo rei e pelo reino. É para isso que Deus te chamou, é para isso que Deus te dotou de talentos, é para isso que Deus te encheu do Espírito Santo, é para você trabalhar pelo rei e pelo reino, porque Deus, ele tem algo específico para a tua vida. Irmãos, o sábio Salomão, fazendo uma analogia da igreja com a sua amada, no capítulo de número 1, ele diz assim, que ele lá no capítulo 1, versículo de número 10, ele diz assim, formosas são as tuas faces entre os teus enfeites no teu pescoço com os colares. Enfeito de ouro faremos com a incrustação de prata. Sabe o que está fazendo uma analogia? É isso que Deus está fazendo com a sua noiva, com a sua igreja, com a sua amada. Ele está derramando o seu espírito como um adorno, como um enfeite. Você não vai chegar de qualquer maneira diante do rei, não. Você não vai chegar do jeito que você é, não. Irmão, olha, dura coisa seríamos se nós chegássemos diante do rei do jeito que nós somos, porque eu sou um miserável pecador. Eu não tenho nada de bom em mim, de mim mesmo, não tenho nada que preste em mim. Mas quando os enfeites de Deus, como os adornos do céu, descem sobre as nossas vidas, aleluia, vai mudando a nossa aparência. Quando nós levantamos a mão para Jesus Cristo entrar na nossa vida, ele vai mudando, trocando as nossas vestes, tirando todo o farrapo, todo o trapo que nós vestíamos, e vai nos adornando com roupas lindas, colocando pendentes de ouro, de prata, que simboliza
a pureza, o ouro que simboliza a integridade, vai colocando pedras preciosas que simbolizam os dons, os talentos. Outrora você não sabia nem falar. Eu estava achando interessante que o irmão Damião estava contando o testemunho dele, dizendo que ele não tinha condição nem de falar em público. Hoje esse crente canta numa live, hoje esse crente fala, sabe por quê? Porque os adornos do Espírito Santo estão entrando na vida dele. Outrora você não tinha capacidade nem de falar o nome de Jesus Cristo. Hoje, com autoridade, tu expulsas demônios, sabe por quê? Porque a presença do Espírito Santo, o adorno de Deus, está sobre a tua vida. O que o profeta Joel profetizou aconteceu nos dias de Pentecoste, inaugurando a era da igreja, e até os dias de hoje nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. E aí, quando eu vejo Salomão falar isso, é isso que Deus está fazendo com a sua noiva, com a sua amada, colocando pendentes no pescoço, pulseiras no seu braço, preparando, adornando, botando belos vestidos, perfumando. Oh, aleluia, 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 aleluia. No versículo de número 12 diz assim: enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. Olha que coisa linda. Deus está perfumando a sua igreja com a sua presença. Os odores ruins do pecado não exalam mais no meio da igreja do Senhor, porque é o cheiro de Deus que exala no nosso meio, o nardo puro, a presença do Espírito Santo que vai fazendo a mudança, transformando, restaurando, tirando tudo que não provenha de Deus das nossas vidas e nos enchendo e nos capacitando para uma grande obra. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Você precisa entender que a vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável. Entenda que o que Deus decidir para a sua vida é o melhor para você. Então obedeça, porque é em Jerusalém que Ele quer te dotar de dons e talentos e fazer de você uma potência para o Evangelho. Aí, irmãos, fazendo uma nova analogia, para nós terminarmos, porque a hora já nos convida, não é uma pregação de muitas, não é por muito falar que seremos entendidos. Lá em Gênesis capítulo de número 24, quando Deus chama Abraão já avançado de idade, já tinha nascido Isaac já tinha chegado na época de casar. Aí eu vejo uma analogia muito forte do que Deus está fazendo com a igreja nos últimos dias nessa passagem. Abraão chega para o seu servo fiel, o seu servo mais velho da casa, mais íntimo, faz ele jurar, colocando a mão na sua coxa e diz a ele assim, ó, jura para mim que quando eu partir, você vai buscar uma esposa para o meu filho no meio da minha parentela. Você não vai buscar das mulheres da cercania, pessoas que não prestam, não. Vai buscar uma pessoa com pureza, alguém de Deus, para casar com meu filho. Porque... E aí o servo jurou. E aí, irmãos, eu vejo uma analogia, uma tipologia da divindade de Deus. Abraão é uma tipologia de Deus. Eliezer, que era o servo fiel de Abraão, é uma tipologia do Espírito Santo. Isaac é uma tipologia de Cristo. E aí, olha só o casamento. Eliezer vai buscar uma noiva numa terra distante, mas alguém que fosse pura, que fosse fiel a Deus, e levaria consigo, e Abraão diz para ele assim, ó, leva contigo presentes para essa noiva, leva o vestido para ela voltar adornada, bem vestida, leva pendentes de ouro e prata, leva as pedras preciosas, vasos valorosos, porque essa mulher tem que ser uma mulher valorosa, ela tem que ser alguém que tenha valor, aleluia. Não é qualquer uma, não é uma mulher adúltera no meio do caminho, que coxinha dois pensamentos, e assim é a igreja do Senhor. O Espírito Santo vem buscar a noiva, aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo vem nos buscar, mas ele trouxe consigo dons e talentos,
pedras preciosas, adornos, um vestido, vestes resplandecente, e ele está nos adornando para o dia do casamento. Aleluia, aleluia. E quando chega naquela terra da parentela de Abraão, ele senta-se perto do poço e ele faz um pacto. Aquela mulher que oferecer água, aquela que for trabalhadora, aquela que não esteja com preguiça de matar a sede do reino, da obra, é essa que vai ser a escolhida. E aí vem Rebeca, e Rebeca se oferece, e ele fica só olhando as atitudes de Rebeca, pegando água no cântaro, botando para os camelos beber, deu para Eliezer, e Eliezer olha e diz assim, é essa que eu vou dar os adornos que meu Senhor mandou. E ali de imediato ele pega uns pendentes de ouro e de prata e diz assim, ó, toma aqui, ó, pela tua eficiência, pelo teu trabalho. Por isso que o Espírito Santo está dotando você de dons e talentos, irmãos. É para você tirar água com teu cântaro da fonte, para matar a sede daqueles que estão viajando pelo caminho. Oh, labando biacera, balabando biarregue, andocé. Deus já te deu o cântaro na tua mão, o Senhor já colocou você diante da fonte, mete o teu cântaro na fonte, tira a água, mata a sede dos sedentos, porque é para isso que a igreja está na terra. Tem tantas pessoas que não me entenderam, irmão, propósito. A igreja não foi criada para estar em templos suntuosos, luxuosos, cheio de glamour, não. A igreja foi criada para ganhar a alma, para matar sede dos sedentos, é para isso que nós ficamos. A única ordenança que Jesus disse, quando ele disse que ia derramar o Espírito Santo, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ser-me-eis testemunha até de Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o povo tem esquecido disso, tem feito das igrejas clubes de recreação, mas pela misericórdia de Deus ainda está atuando. Mas vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai sacudir a igreja e ela vai sair na chamada missionária que ela tem desde a sua criação, porque ela veio a esse mundo para jogar o seu cântaro na fonte e matar a sede dos sedentos. E aí sim ela vai ser adornada de pendentes de ouro e receber vestidos luxuosos. Irmãos, aí quando ele vai falar com o pai dela entende esse propósito, aquela moça, ela ganha de imediato. Olha aqui, ó. Eu vou ler para você aqui no Gênesis capítulo 24, versículo de número 53. Olha que coisa interessante. Diz assim, e tirou o servo de Abraão joias de prata e joias de ouro, e vestidos, e deu a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Essa igreja precisa chegar adornada e bela diante do rei. Oh, aleluia! Ela precisa chegar produzida com o melhor. É para um casamento que ela vai. Nenhuma noiva se apresenta feia ou desgrenhada diante do seu noivo. Ela veste sua melhor roupa, ela põe seus melhores pendentes. Sabe por quê, irmão? Porque, aleluia, ela precisa estar vistosa para o seu noivo, e esse Espírito Santo, o Santo Espírito que veio sobre o seu povo, ele veio com esse potencial, porque ele é o Todo-Poderoso, ele é a presença do Todo-Poderoso no meio do povo de Deus. Ele veio para nos adornar para o casamento. Receba de Deus o dom que o Espírito Santo quer que você tenha. E uma coisa, vou te dizer uma coisa, irmãos, quanto mais você tem, e quanto mais você busca, mais você recebe. Lembra da parábola dos talentos? Você recebe primeiro. Eu lembro que eu tinha essa mesma dificuldade de falar em público. Aí Deus me batizou com o Espírito Santo, eu comecei a falar e não parei mais. Pregava em todas as igrejas. Dali o Espírito Santo foi me dotando de dons do Espírito Santo, me deu dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de
variedade de línguas. Deus foi me dotando de dons e talentos que eu não mereço, mas pela sua infinita misericórdia, ele foi fazendo a obra na minha vida, foi me dando palavra da sabedoria, palavra da ciência, foi me dando instrução de como agir, de como proceder no meio do povo, foi tirando o meu eu, as minhas atitudes sanguinárias, a minha atitude como um homem carnal, e Deus foi me dotando de dons e talentos, e quanto mais a gente busca, irmão, mais a gente vai recebendo, porque é assim que Deus faz. A fonte é inesgotável. Quanto mais você beber, mais água tem para sair. Quanto mais você descer o teu cântaro na fonte, irmã Edna, mais água tem para subir. Lá do Biacergia, Xalabando Sé. Sabe por quê? Porque ao nosso redor tem centenas de milhares de sedentos precisando receber água para beber. Não estacione o teu cântaro, não deixe de lado o teu cântaro, não ponha as tuas ferramentas para a obra jogada, porque é para isso que você foi chamado e adornado, para trabalhar, para participar de um casamento, para ser cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Porque senão, irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aleluia, aleluia. Senão, Deus vai ter que fazer igual fez com a igreja do século I. O povo recebeu a promessa, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Mas é bom nós estarmos reunidos. Não é bom, irmão Damião? É bom a gente estar num lugar luxuoso, num lugar cômodo, sentado, ventilado. É bom a gente nos reunir assim. Então a gente começa a se acomodar. Deus está enchendo de poder, enchendo de virtude, enchendo de talento. Mas aí está o crente ali, ó, sentado, estacionado, estagnado, o seu ministério limitado, porque ele não dá vazão, ele não joga o cântaro na fonte para matar a água dos sedentos que passam pelo caminho, dos viajantes que estão passando. Ele não joga. Aí o que o Espírito Santo faz? Faz igual fez na igreja do século I. Manda uma perseguição, manda uma coisa ruim acontecer no meio da cercania, no meio do povo, no meio da cidade. Aí eles tiveram sair com cada um para uma cidade, cada um para um lado. Aí foi Filipe, foi Barnabé, foi até Tomé. Aleluia, aleluia, aleluia. Conta-nos a história extra bíblica que Tomé, aquele Tomé mesmo, que é sinônimo de incrédulo. Aleluia. Que ele foi pregar, ele virou um missionário, sabe por quê? Porque ele viu e recebeu o poder de Deus. É assim que Deus faz. Não espera Deus agir dessa forma, não. Vai de livre e espontânea vontade. É para isso que você foi cheio do Espírito Santo. E eu agradeço essa rica oportunidade nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa gloriosa. Bom é estarmos aqui, bom é cantarmos louvores ao nome do Senhor, bom é nós recebermos do céu aquilo que o Espírito Santo preparou para nós. E eu sei que nessa noite há renovo de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo que eu sinto aqui na minha casa, você está sentindo na sua casa. Olha a distância, vocês estão no Nordeste, eu estou aqui no Sudeste. Existem pessoas de outros lugares, mas a presença de Deus, ela não é limitada, ela não respeita limítrofes arquitetônicos de espaço, de tempo. Ela chega onde ele quer, sabe por quê? Porque Deus é onipresente, onipotente e onisciente. E a presença do Espírito Santo está renovando as tuas forças nessa noite, porque é o Espírito que desceu sobre os servos do Senhor no dia de Pentecoste, profetizado pelo profeta Joel, está descendo sobre as nossas vidas nesse início de madrugada, lá do
e o Senhor renova os teus dons, os teus talentos para continuar na peleja, para você não desistir. Olha aí, mulher, Deus desce sobre a tua vida com renovo, com força, para você continuar na peleja. Muitas são as investidas do inimigo para você desistir, mas você não desiste, sabe por quê? Porque você está firme na rocha, sendo cheio do Espírito Santo. Então pega o teu cântaro, joga na fonte, sacia a tua sede e a sede daqueles que estão ao teu redor, porque é para isso que Deus te dotou de dons e talentos, e eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.